Quantos estão felizes? Diga amém. Quantos foram abençoados no louvor? Diga amém. Obrigado, André. Obrigado pelo tempo. A gente estava com muita expectativa de recebê-lo aqui. Eu mandei um inbox esses dias para o André. Falei, pô, quando é que você vai vir aqui nos abençoar? E que tempo incrível, que tempo especial que nós estamos vivendo. Eu acabei de vir de uma turma. Nós já passou do número de 400 pessoas que nós levamos aos encontros nas últimas 15 semanas. Eu estava com cerca de 200 pessoas, novos membros a serem integrados na nossa família. Eles são muito bem-vindos, diga amém por isso, eles são bem-vindos. Então, você que é novo do nosso meio, que chegou esse ano, sinta-se bem-vindo na nossa casa e na nossa família. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Gostaria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por aquilo que o Senhor vai fazer, nós nos abrimos para aquilo que o Senhor vai fazer, cheios de expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Nós temos uma expectativa de que a tua palavra fale aos nossos corações e nos transforme de uma maneira sobrenatural, e é isso que nos tira da nossa casa, e é isso que nos traz a esse lugar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vira para quem está do seu lado e diga, nesses dias Deus quer marcar o seu coração. Gente, eu tenho me surpreendido tanto o quanto a palavra exige uma resposta. Às vezes eu vou pregar num lugar e as pessoas estão olhando para você, esperando que você faça alguma coisa. Às vezes eu vou pregar num lugar e as pessoas estão achando que responder a palavra ou responder um louvor é ficar estático no seu lugar. Mas eu quero encorajar você. Todas as vezes que a palavra produz fé em nós, ela tem que produzir uma reação em nós. Então, nessa noite eu quero encorajar você. Nós vamos falar sobre Jesus e nós estamos numa série falando sobre Jesus, e é tão poderoso todas as vezes que nós falamos sobre Jesus, porque quando falamos sobre Jesus, a fé é produzida. E nós estudamos até agora, eu quero recapitular com você. A gente está estudando o livro de João, e eu quero recapitular com você. Em João no capítulo 1, e rapidinho, se você tiver com a sua Bíblia, a gente vai recapitular até chegar no capítulo 9 que nós estamos hoje. Em João capítulo 1, João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio Deus. E o verbo se fez carne. Em João capítulo 1, nós entendemos que a Bíblia está falando sobre quem Jesus é. O André já falou aqui no momento do louvor, as religiões reconhecem, mas Jesus é mais do que um profeta, Jesus é mais do que um homem bom, Jesus é mais do que um homem generoso, Jesus é o próprio Deus, foi o que nós vimos no capítulo 1. No capítulo 2, nós vimos então, Jesus fazendo uma multiplicação. Nós enxergamos no capítulo 1, João Batista, o maior mestre da lei, dando testemunho acerca de Jesus. E no capítulo 2, nós enxergamos uma multiplicação. Jesus, que é o ser divino, vem à terra e entra num casamento e faz algo poderoso. Uma multiplicação de mais ou menos 16 milhões de reais. Jesus multiplica o melhor vinho que já existia. No capítulo 3, nós vimos, então, e nós fomos crescendo no entendimento. E no capítulo 3 nós vimos o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós vemos Jesus se encontrando com o homem na calada da noite. Nós vemos Jesus manifestando no capítulo 3 qual que era o propósito dele. No capítulo 3 Jesus revela qual é o seu propósito. E no capítulo 3 ele diz, porque o Filho do Homem, Jesus ele diz, olha, porque Deus amou o mundo. E ele diz, Jesus está revelando o propósito. E eu fiquei meditando esses dias. A gente entende que quando Deus nos encontra, tudo que Deus vai falar é alguma coisa errada que a gente fez. Porque Deus sabe tudo que a gente faz. Mas Jesus vem e como Filho do Homem, sendo totalmente Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele diz para Nicodemos, Nicodemos, é o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 4, nós nos deparamos com o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E é interessante porque no capítulo 4, Jesus continua a se manifestar como um Deus completamente pessoal. No capítulo 4, Jesus continua a dizer, olha, até aqui ele não se manifesta às multidões, porque ele está dizendo, olha, o meu ser, eu vim à terra para ser completamente pessoal. No capítulo 4 ele se manifesta totalmente pessoal. Quando nós vamos para o capítulo 5 e estudamos sobre isso, eu quero, na verdade, só passar com você. No capítulo 5, nós estudamos semana passada, Jesus encontra um homem válido, 38 anos, sentado junto à porta das ovelhas, próximo ao tanque de Betesda. Jesus está denunciando a religião. 38 anos de um cara inválido,
38 anos, a Bíblia diz que era sábado e ele estava sentado pedindo ajuda, ele estava esperando o movimentar das águas no sábado. Aponta para a religião, ele está preso à religião, e diante da religião não há descanso, é uma vida sem descanso, sem alegria e sem satisfação. Nós caminhamos então, Jesus denunciando a religião, mas algo que me marca é que Jesus dá testemunho acerca de quem Ele é. E nós falamos sobre 4 testemunhos que Jesus dá. Jesus dá o testemunho de João Batista, ele diz: João testemunha as minhas obras. Jesus dá testemunho das suas obras, ele diz: o que eu faço dá o testemunho de quem eu sou. Jesus diz: eu tenho o testemunho do Pai, e ele termina dizendo: eu tenho o testemunho das Escrituras. Às vezes a gente aceita alguém que só diz: Deus me disse, né? E gente, é curioso, porque normalmente quando o cara fala Deus me disse, é porque ele não quer que ninguém argumente uma decisão errada. Você já viu isso? Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e o cara fala: pastor, Deus me disse. Quando ele fala Deus me disse, ele está falando, ele está dizendo o seguinte: olha, pastor, não argumenta no que eu estou falando. Mas é interessante, o próprio Jesus não usou essa argumentação para se mover na terra. Ele começa dizendo: eu tenho o testemunho de João Batista. Ele diz: eu tenho o testemunho de um homem que valida o que eu estou fazendo. E ele termina dizendo: eu tenho o testemunho das Escrituras. Alguma coisa que fuja das Escrituras não deve e não vale para nós. No capítulo 6, Jesus termina o capítulo 6 dizendo que Ele é o pão da vida. Jesus termina o capítulo 6 dizendo: olha, vocês se alimentem de mim. E talvez, e certamente, Jesus sabia que o maior prazer humano é se alimentar. Jesus, então, Ele se manifesta no capítulo 6, e no capítulo 6 Ele começa multiplicando, fazendo uma multiplicação para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E no final do capítulo 6, ele vai revelar, ele diz: eu sou o pão da vida. E no capítulo 7, Jesus diz: eu sou a água viva. E no capítulo 7, Jesus se propõe a ser a nossa água. No capítulo 8, então, foi até onde nós fomos. Jesus, ele oferece perdão para uma mulher adúltera. Uma mulher pega em adultério, se encontra com Deus. Sabe o que eu quero que você entenda? Nós vamos entrar hoje em quando o ágape invadiu o nosso mundo. Quando a mulher no capítulo 8 se encontra com Jesus, algo interessante acontece, porque o encontro da mulher com Jesus no capítulo 8 é a manifestação do que acontece quando Deus vem ao mundo. Eu sei que você tem uma imagem meio ranzinza de Deus, a gente tem uma imagem meio mal de Deus, a gente tem uma imagem de um Deus que se viesse à terra ia fulminar todo mundo no mesmo dia, porque é um Deus que quando encontra os nossos problemas, mas a gente finaliza o capítulo 8, o bloco do capítulo 8, enxergando que o próprio Deus está na terra, na figura de Jesus. E se você quer conhecer o caráter de Deus, basta olhar para Jesus. E Jesus vem à terra, e ele se depara com o pior de uma mulher. E o capítulo 8, a gente terminou dizendo como que Jesus se depara diante do pecado. E hoje eu quero ministrar para você do capítulo 9 ao capítulo 12. Diga assim comigo: Jesus, tu és uma pessoa, e eu te peço, tu tens liberdade de falar comigo, de revelar o seu amor, de manifestar a tua graça. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9 começa dizendo: Jesus cura um homem cego. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram os seus discípulos: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que os tinham visto quando o mendigo perguntavam: não é esse que se assentava a mendigar? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas parece com ele. Ele dizia: sou eu. Interessante porque nós começamos o capítulo 9 com Jesus, o Filho de Deus, abrindo os olhos de um cego. É interessante porque você não vai encontrar em João parábola. Jesus não escolheu se manifestar através de parábola no Evangelho de João. No Evangelho de João, cada história que nós lemos é uma parábola de Jesus. Cada história que nós nos deparamos é uma parábola de Jesus. E no capítulo 9, Jesus começa, e a Bíblia diz que Jesus viu um homem cego de nascença.
Isso é uma parábola para nós. E o Filho de Deus está na terra, e a Bíblia diz que ele avista um cego de nascença. É interessante porque o cego de nascença, a Bíblia não está falando sobre uma cegueira natural tão somente. João deve ser interpretado também como uma parábola, e a Bíblia diz que quando Jesus vê aquele homem cego de nascença, Jesus enxergou um cego de nascença. E é poderoso porque a gente estava agora no nosso momento ali, e eu pedi se alguém podia dar um testemunho, e de tantas pessoas que nós temos passado e visto sendo salvas, e aí das pessoas que estavam ali na nossa turma de integração falou, eu posso testemunhar. E ele foi dar o testemunho, e ele falou, uma amiga minha me convidou para ir no encontro com Deus, e ele disse, eu fui, mas eu não estava atrás de Jesus, eu fui achando que era um convite da minha amiga. João capítulo 9, começa agora, uma manifestação de quando o ágape invadiu o nosso mundo. Jesus, ele se manifesta trazendo a clareza, eu vim para encontrar os cegos. Jesus se manifesta, e no capítulo 9, ele começa se manifestando, e ele vai dizer, olha, é para isso que eu me manifestei. Aqui Jesus se depara com um cego, e esse milagre tem algo além do natural. Primeiro, Jesus vai até um cego de nascença, é alguém que precisava ser encontrado por Jesus. Naturalmente um cego não pode encontrá-lo, naturalmente um cego não pode vê-lo, mas a Bíblia diz que aquele cego é visto por Jesus. Isso nos traz a revelação de que não fomos nós que o vimos, foi Ele que nos viu. Não fomos nós que o encontramos, foi Ele que nos encontrou. Não foi a sua bondade que chamou a atenção de Jesus, pelo contrário, o que chamou a sua atenção, o que fez Jesus parar para você, é porque você era um cego. E sabe que isso é muito louco? Porque isso toca diretamente ao nosso relacionamento com Deus. A sua salvação não foi porque Deus viu bondade em você, pelo contrário, você foi salvo porque Deus viu que você não podia ver. É por isso que a Bíblia vai dizer que aonde tem o pecado, tem a superabundante graça. Você foi encontrado porque você não podia ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus avistou aquele cego, e Jesus está manifestando o motivo pelo qual Ele veio ao mundo. Ele veio para encontrar pessoas cegas. Ele veio para atingir pessoas que não podem ver. Sabe o que eu acho demais isso? É porque quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a solução para qualquer pessoa, que a salvação pode encontrar qualquer pessoa, que o amor de Jesus pode encontrar qualquer pessoa. E Jesus avista aquele cego, e quando Jesus avista aquele cego, Jesus olha para o cego, e Jesus libera uma palavra de salvação. No verso 5, a Bíblia diz que Jesus libera a luz sobre ele, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus está dizendo, olha, é o seguinte, o homem não pode enxergar sem mim, o homem não pode ver naturalmente sem mim, e eu te digo, quando nós entendemos isso, o nosso contato com Jesus, não foi fruto de algo que você foi até Ele, Ele veio até você. Eu sei que você entende isso, você entendeu isso para a sua salvação, que não foi você que veio até Jesus, Ele veio até você, mas eu quero dizer, isso continua, a base do relacionamento de Deus com você, é que você nunca pode ir até Deus, Ele sempre vem até você. O homem estava no nível tão baixo, que Jesus teve que descer no nosso nível, para nos encontrar. O homem estava no nível tão baixo, que Deus precisou vir no nosso nível, para ter uma experiência conosco. Mas Ele diz, eu sou a luz do mundo. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando Jesus encontra aquele cego, Ele está dizendo, olha, toda a sua perspectiva de enxergar algo, tem que ser através de Jesus. Toda a sua capacidade de enxergar algo, é como se você estivesse num lugar escuro, e agora você precisa de acender uma luz, e essa luz é Jesus. Toda a sua perspectiva de enxergar algo, você só pode ver algo em Deus, se for através de Jesus. Você só consegue enxergar algo se for através de Jesus. E a Bíblia continua dizendo de Jesus sobre esse cego, que na verdade Jesus estava falando sobre nós. A Bíblia diz que Jesus mistura barro com saliva. Saliva aponta para tudo aquilo que vem da boca de Deus. Sabe qual que é a questão? Jesus faz um milagre nada convencional, para mostrar como Ele nos alcança. Ele vê um cego, o cego não pode vê-lo, mas Ele pode vê-lo. O cego não pode enxergá-lo, mas Jesus pode enxergá-lo. Jesus, Ele vai abrir os olhos desse cego, mas Ele mistura saliva com barro e passa no olho do cego.
o homem foi feito do barro e a saliva é tudo aquilo que sai da boca de Deus. Você lembra quando a gente estudou Cantares, ele diz, beija-me com os beijos da tua boca, isso aponta para a palavra de Deus, tudo que sai da boca de Deus é a palavra de Deus, e Jesus faz um lodo e passa no olho do cego, é a junção da palavra com quem você é. Sabe o que é poderoso? É que quando Jesus te encontrou, Ele fez uma junção, a palavra se tornou parte de quem você é, Jesus passou a habitar e fazer parte de quem somos, agora nos tornamos um com Jesus, é essa junção, o milagre da salvação do cego, vem num contexto que Jesus está se misturando com ele, o Filho de Deus vem para dizer, eu vim misturar com o homem, eu vim para ser um com o homem. E é interessante porque esse é o poder libertador que nós temos agora, é Cristo em nós. Jesus está dizendo, olha, a minha proposta, você sabe, houve 3 dispensações, houve a dispensação do Pai no Velho Testamento, mas houve a dispensação do Filho, mas Jesus estava revelando, olha, a minha proposta mais profunda é que tudo que eu estou falando seja internalizado em vocês, que vocês se tornem um através do que eu falo, e milagres acontecem quando vocês se tornam um através do que eu digo, quando vocês se fazem um com a minha palavra. Deus e a sua palavra são um, e eu quero dizer para você, Jesus estava dizendo que o padrão mais sublime é aquilo que ele diz, mas quando Jesus mistura o lodo também, não é um milagre convencional, gente. Todo mundo pensa, Jesus podia orar como ele orou várias vezes, o cego enxergar, mas ele vai cuspir no chão, ele vai pegar aquela massa e vai passar no olho do cego. Sabe o que isso mostra também? Jesus está falando, não espere as maneiras convencionais de Deus agir, Deus sempre está criando maneiras novas de se manifestar. Sabe qual que é a questão? É que Jesus está numa quebra de religião. E Jesus está dizendo o seguinte, não espere a sua maneira convencional de eu fazer, eu sempre posso fazer de uma maneira diferente. E eu acho isso muito louco, porque vão passando os tempos, alguém me pergunta assim, pastor, eu posso ser curado? Pode. Eu tenho fé para crer que nós vamos orar e você vai ser curado, e glória a Deus por isso. Eu tenho fé porque eu já vi várias curas durante a minha vida. Eu já vi curas de todos os problemas quase, e eu tenho fé para isso. Mas sabe qual é o problema de muita gente? É que às vezes a gente desconsidera. Hoje eu estava meditando, misturar a saliva com barro é um método não convencional. Tem gente que fala, pastor, eu não vou tomar remédio. Remédio às vezes é o lodo. Remédio às vezes é a maneira não convencional de Deus te curar. E aí quando o lodo está no seu rosto, você tem que dar glória para Deus, para dizer, cara, isso aqui não foi uma maneira que eu esperava, não foi da forma que eu esperava, mas é igualmente Deus. Não é exatamente como eu pensei que seria, mas é exatamente Deus. E Jesus no capítulo 9, ele começa dizendo isso, tira a expectativa completa do homem se achegar a Deus, para dizer, Deus resolveu se achegar ao homem. Sabe o que Jesus está dizendo? Em todo o Velho Testamento, o homem não podia se achegar. Mas agora no plano da nova aliança, eu venho até o homem. E sabe o que eu quero falar? Isso não diz só ao momento que aquele cego encontra Jesus. Isso diz a tudo que nós vivemos. Tudo que nós vivemos é Deus. O primeiro passo, você precisa de crer sempre é de Deus. Ele que estabelece o querer em nós. Ele que produz o desejo de alguma coisa na gente. Gente, até para orar você precisa de Deus. É verdade? Até para orar você precisa de Deus. E é tão gostoso quando a gente faz tudo que é Deus nos encontrando o tempo inteiro. Quando a gente tem a perspectiva de, cara, eu não podia enxergar, mas é Deus me abraçando, é Deus me amando, é Deus se demonstrando o tempo inteiro, é Deus se revelando o tempo inteiro a mim. E aí Jesus manda aquele cego ir ao tanque. E o tanque aponta para a água do Espírito. Jesus fala para aquele cego, agora você vai até o tanque. E é interessante porque os nossos olhos são abertos através do Espírito Santo. Jesus inverte o valor. Antes você tinha que ir até um lugar para adorá-lo, agora ele vem até você na sua casa, no seu quarto, dentro do seu quarto. Antes era o homem que tinha que ir até Deus uma vez por ano. Antes era o homem que tinha que ir até um lugar em Jerusalém, mas agora Jesus está invertendo o padrão e dizendo, agora não mais você vem até mim, agora sou eu que vou até você. E é demais isso, porque isso tira de nós a responsabilidade da nossa salvação. Foi Ele que me encontrou, Ele que me achou. Deixa eu te dizer algo, você só é vítima desse amor.
E aí nós entramos no capítulo 10, e no capítulo 10 a Bíblia vai continuar falando sobre esse Jesus, sobre o ágape que invade o nosso tempo natural. E no capítulo 10 a Bíblia vai dizer sobre um amor, e a Bíblia vai falar sobre esse amor sobrenatural. E na verdade o capítulo 10 é uma sequência do capítulo 9. No capítulo 9 Jesus encontra um cego. No capítulo 9 Jesus acha aquele cego. No capítulo 9 Jesus está falando, olha, o Filho do Homem veio ao mundo, o próprio Deus veio ao mundo, não para ser encontrado, mas para encontrar, não para ser achado, mas para achar. E no capítulo 10 a Bíblia vai falar sobre o que Jesus veio fazer conosco, por que Ele nos tirou de onde nos tirou, por que Ele nos resgatou de onde nos resgatou. Eu vou te dizer, a vida cristã é muito mais do que Jesus só te encontrar. Ele tem uma proposta depois que Ele te encontra. Ele tem um chamado depois que Ele te encontra. Ele tem um projeto depois que Ele te encontra. E no capítulo 10, Jesus vai revelar qual é esse projeto. E aqui no subtítulo do capítulo 10, a minha Bíblia diz, Jesus, o bom pastor. E no capítulo 10, Jesus vai falar sobre isso. No verso 1, a Bíblia diz, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, diga assim comigo, chama pelo nome. Sabe o que isso quer dizer? Jesus conhece o seu nome. E isso é legal. Eu dizia aqui que um dos valores da nossa cultura nós cremos em cristãos íntimos de Deus. Jesus não conhece o nome só do seu pastor, Jesus não conhece o nome só do seu líder, Jesus não conhece o nome só de um cara especial, não. Ele está dizendo, olha, o seu pastor conhece o seu nome. Essa é a proposta para o cara que era cego no capítulo 9. Ele diz, olha, agora eu te convido a algo. E ele diz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O capítulo 10 é uma sequência do capítulo 9, porque no capítulo 9, Jesus encontra um cara cego. Ele não podia ver, e esse cara, e essa pessoa, diz respeito a quem somos. Mas no capítulo 10, a Bíblia abre e Jesus diz, olha, eu sou o bom pastor. É interessante, porque ele diz que ele tira as ovelhas do aprisco e leva as ovelhas para um lugar de pastagem. Sabe o que me marca? É que no capítulo 9, depois de ser curado, sabe o que acontece com aquele homem? Depois que ele é curado, ele vai falar na sinagoga que ele havia sido curado. E a Bíblia diz que lá no verso 22 do capítulo 9, porquanto já tinham esses combinados, os homens da sinagoga, que se alguém confessasse a Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. E Jesus vem no capítulo 10, para um homem que tinha sido expulso da sinagoga, e Jesus diz o seguinte, olha, eu vou tirar as ovelhas do aprisco, e elas ouvirão a minha voz, e elas saberão que é a minha voz, e eu irei adiante, e elas me seguirão. É interessante porque quando nós falamos sobre aprisco, nós somos tirados do aprisco e levados ao pasto. Aprisco não é um lugar permanente da ovelha, aprisco é um lugar temporário das ovelhas. Aquele homem é expulso da sinagoga, de alguma forma, ele é expulso do aprisco. E Jesus está dizendo, eles serão expulsos do aprisco, mas eu prepararei pastagem. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 23, Gálatas no capítulo 3, verso 23, a Bíblia vai falar sobre esse aprisco. Olha o que a Bíblia diz, mas antes que viesse a fé, estávamos guardados, diga assim, estávamos guardados, debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se revelar. Jesus encontra um homem no capítulo 9, e ele é cego, e esse homem está cegado pela lei, esse homem está cegado porque ele não pode ver Jesus. Quando ele encontra Jesus, fé é produzida, ou melhor, quando Jesus o encontra, fé é produzida, mas ele é expulso da sinagoga.
E ele sendo expulso da sinagoga, Jesus começa o capítulo 10 falando sobre o bom pastor. E ele está dizendo: o bom pastor tira as ovelhas do aprisco, que aponta para a lei, e leva essas ovelhas para um lugar de pastagem. Nós somos tirados do aprisco e levados para o pasto. Ele está dizendo, olha, Paulo está falando, a lei nos guardava no aprisco, mas uma vez que estamos em Cristo agora, podemos desfrutar de um lugar de pastagem. Aquele homem estava guardado dentro da sinagoga, ele sai do aprisco da lei pela porta que é Cristo, e agora ele pode ter um lugar de liberdade. É interessante que encontramos a Cristo, não encontramos uma religião, não encontramos outros dogmas. Todo aquele que encontra Cristo vai sair da religião, todo aquele que encontra Cristo vai sair do aprisco e vai encontrar um lugar de pastagem. E ele fala algo: todo aquele que ouve a minha voz me segue. Sabe o que é poderoso? É porque Jesus, o Filho de Deus, ele não estabeleceu intermediações entre você e Deus. Em todo tempo na Bíblia, a Bíblia está dizendo, ele vai falar e você vai poder ouvi-lo. Ele vai dizer e você vai poder ouvir. E ele diz o seguinte: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Sabe o que é muito louco? É quando, às vezes, tudo que nós sabemos e tudo que nós conhecemos é porque nós ouvimos de alguém. Quantos são ovelhas de Jesus? Diga amém. Ele nos encontrou, nós não podíamos enxergar, e agora ele diz: olha, eu tirei vocês de um aprisco, vocês estavam no aprisco, mas agora eu tirei vocês do aprisco para um lugar onde vocês podem ouvir a minha voz, é um lugar de pastagem. Gente, deixa eu te falar, sabe o que é lei? Sabe o que é aprisco? Sabe o que é viver em um lugar que você não pode ter um lugar de pastagem? É quando depois desse processo de Jesus abrir os seus olhos, de você ter os seus olhos lavados pelo Espírito, e agora você pode vê-lo, é quando você ainda continua escolhendo a estar no aprisco, num lugar que você não ouve a voz de Jesus. Você escuta a voz de alguém, mas não é de Jesus. E eu não sei para você, é tão impactante ouvir a voz de Jesus. É tão profundo ouvir a voz de Jesus. É tão marcante ouvir a voz de Jesus. Eu gosto tanto de ouvir a voz de Jesus. Ela é diferente de todas as outras vozes. Ainda que seja muito bom ouvir outras vozes, e ainda que nós possamos ouvir outras vozes, mas a sua vida é consolidada, e Jesus está dizendo, ó, é o seguinte, essas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e porque elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Você não precisa de fazer um curso para aprender a ouvir a voz de Deus. Você não precisa de ter 50 anos de cristianismo para ouvir a voz de Deus. Gente, isso é muito louco quando a gente se depara com um novo convertido. Eu estava ouvindo o testemunho, e aí quem deu testemunho ali atrás falou, cara, e aí Jesus me encontrou. E eu senti que eu devia falar de Jesus para uma moça no trabalho. Ele disse que sentou, foi num bar com a moça, enquanto ela estava lá, ele começou a falar de Jesus para ela. Sabe por quê? Porque você está o tempo inteiro, a religião está o tempo inteiro dizendo para você que você precisa de ouvir a voz de alguém, mas quero te falar, a voz mais importante de ser ouvida é a voz de Jesus. Só escute quem te influencia a ouvir a voz de Jesus, só escute quem se coloca só como um processo para que você escute Jesus. E aí eu achei muito louco esse cara falando, porque ele disse que sentou com uma moça, começou a evangelizar ela, a moça levantou, veio, ele foi abraçar a moça, estava orando por ela, aí foi que a moça levantou e veio beijar a boca dele. Aí ele falou que quando a moça veio beijar a boca dele, ele começou a falar, xarabacalabaxô. Rolou línguas, mas não foi o que ela queria, eu acho. Mas rolou línguas. É interessante, sabe por quê? Porque ele falou, eu fui no encontro semana passada, eu era ateu. Semana passada eu era ateu. E nós não estamos aqui para dizer para ele que agora ele não pode ouvir Jesus. Não, uma vez que ele nasceu de novo, ele se tornou ovelha de Jesus. E aqueles que são minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Sabe qual é o problema? É que a gente criou um monte de pré-requisito para as pessoas ouvirem a voz de Deus. Não, para ouvir a voz de Deus você tem que ter teologia. Às vezes os caras que menos ouvem a voz de Deus são os teólogos. Tudo que você precisa para ouvir a voz de Deus é ser ovelha do aprisco de Deus.
Se você é ovelha do aprisco de Deus, você está apto a ouvir a voz de Deus. Sabe, eu quero dizer para você, não procure nenhuma outra voz antes de encontrar a voz de Jesus. E Jesus está dizendo para aquele cara que acabou de ser chutado do aprisco, ele estava num lugar, o aprisco era a lei, e Paulo diz aos Gálatas, vocês estavam guardados da lei, mas vocês foram colocados para fora, e Jesus está dizendo, fique tranquilos, porque a vida na graça é infinitamente mais segura, sem prisões. Você não está no aprisco, você não está num lugar fechado, mas você está nos campos verdejantes, num lugar que é mais seguro do que a vida na lei. Você acha que eu não fico meditando que loucura é sermos uma igreja que crê na graça de Deus? Ontem mandaram um vídeo aí no grupo no grupo dos jovens. Os caras foram no meio de uma balada, pegaram o microfone no meio da balada e começaram a pregar no meio da balada. O aprisco da lei diz para esses caras, não pode, não tem como fazer, mas nós meditamos aqui, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele não diz, vai e faça um curso, vai agora e faça teologia, ele diz, vai e volte à cidade, e diga a todos que você encontrou uma água que pode te satisfazer. Você encontrou uma água que pode te satisfazer? Você encontrou um lugar que você tem descanso? Aí alguém pergunta, pastor, mas não é perigoso? Eu digo para você, eu jamais voltaria ao aprisco do qual eu saí, eu jamais voltaria à cegueira na qual Jesus me encontrou, eu jamais voltaria à vida que Jesus me achou. Ele diz, porque o bom pastor tem um lugar de pastagem. O bom pastor tem um lugar agradável. Esse que Jesus está convidando esse cara, e esse é o convite de Jesus para nós. Ele escuta a voz de Jesus, e ele se liberta do jugo da lei. É interessante porque passos verdejantes. Eu gosto muito quando o salmista vai falar sobre o pastoreio de Jesus. Ele vai falar de um lugar que é gostoso de viver. Mas sabe qual a questão? Você não pode viver passos verdejantes enquanto você não se propor a seguir o pastor. Não é possível viver uma vida de pastos verdejantes, de prazer, se essa vida não é seguindo o pastor. E esse pasto é o lugar mais seguro que você deve estar. Sabe qual que é o evangelho mais seguro? É o que não depende mais do seu pastor. Por que tem um monte de gente que some, acabou a igreja, o pastor pecou, acabou a igreja? Eu não estou supondo que eu vou pecar não, mas quero dizer, o meu desejo aqui é que nós sejamos ovelhas que seguem a voz do seu pastor. Elas estão muito mais seguras no que Deus pode dizer para elas do que qualquer outra coisa. Pode mudar qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa. Nós estamos num lugar de segurança porque ouvimos a voz do nosso pastor. E é isso que Jesus está propondo para esse homem. E aí lá no verso 28, 29, me marca, porque a Bíblia diz, então, o injuriaram. 10, 28. 29, Jesus diz, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo, olha, tem um lugar para você. E Jesus está propondo para aquele homem, tem um lugar que é tão seguro. E viver uma vida ouvindo a voz de Deus é um lugar tão seguro, ainda que não seja dentro de um aprisco, ainda que não seja fechado num lugar de aparente segurança, é um lugar tão seguro, que Jesus disse, olha o que ele diz, vocês estão nas minhas mãos, eu vos dou a vida eterna, vocês jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele está dizendo, um lugar tão seguro. Ele diz, vocês estão na minha mão. E ninguém jamais pode te arrebatar da minha mão. Sabe o que ele está falando? Ele começa no capítulo 9 dizendo, eu encontrei você era cego. Eu saí do céu para te dar salvação. Foi esse o meu propósito de vir até aqui. Mas ele diz, eu quero te tirar de um lugar de aprisco e quero te colocar num lugar de pastagem. Num lugar que você vai desfrutar de uma vida que aparentemente é louca, mas é segura. E aí ele termina dizendo, olha, no capítulo 10 ele vai dizer no verso 28, olha, eu sou
o bom pastor, as minhas ovelhas, verso 27, ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Olha o que Jesus está dizendo, você está na mão dele, ninguém pode te tirar da mão dele. Como está esse anel dentro da minha mão, ele diz, vocês estão na minha mão, e aí ele continua dizendo, não só na minha mão, mas meu Pai que me deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus está dizendo, vocês não só estão nas minhas mãos, vocês estão na mão do meu Pai. Jesus está falando sobre salvação aqui, mas isso nos dá convicção para qualquer coisa, que é a vida fora do aprisco. Ele diz, vocês têm um lugar de segurança, vocês têm um lugar onde vocês podem estar seguros. Eu acho lindo quando Jesus faz esse convite, porque me remete muito ao Salmo 23, que não pode ser vivido na lei, só pode ser desfrutado na graça. O Senhor é meu pastor. Será que a gente pode colocar o Salmo 23? Esse é o convite que Jesus está falando, é isso que Ele está dizendo, as minhas ovelhas vêm após mim, eu vou caminhando e as minhas ovelhas vão me seguindo. Sabe o que eu quero dizer para você? Normal da vida cristã, para quem nasceu de novo, é seguir Jesus. Normal é você não querer o pecado. Eu sei que você fica tanto com medo, mas normal é você ser conduzido a uma vida de santidade. E no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, diga, o Senhor é o meu pastor. Olha o que ele diz, Jesus está fazendo esse convite. Ele está dizendo, quando você sai do aprisco da lei, você vai conhecer um relacionamento mais profundo, e nada me faltará. No verso 2 ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei ao mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus estava dizendo para aquele cego, olha, eu te resgatei, você vive uma vida agora, onde eu sou o pastor e você é a ovelha, onde eu sou o seu pastor e você é bem cuidado, onde eu sou aquele que transmite segurança, onde eu sou aquele que produz paz, onde eu sou aquele que gera isso. E aí no capítulo 11, e vamos passar rapidinho, no capítulo 11, é interessante porque no capítulo 9, Jesus encontra um cego de nascença. Agora no capítulo 11, Jesus encontra um outro cenário. No capítulo 9, alguém que nunca tinha visto Jesus, ele abre os olhos dele para que possa ver. O capítulo 9 para mim fala de alguém que não conhecia Jesus, e que foi encontrado por Jesus, e foi transformado por Jesus, e foi chamado para viver uma vida com um bom pastor, foi chamado a sair do aprisco para viver a vida com um bom pastor. Mas no capítulo 11, nós temos um homem chamado Lázaro. E Lázaro no capítulo 11, eu quero elencar alguns tópicos de Lázaro, eu quero terminar com a mulher que unge os pés de Jesus. No capítulo 11 você tem um cara que estava vivo, mas morreu. E eu acho interessante, porque tanto no capítulo 9 perguntam, por que ele é cego? Foi ele ou seus pais? E Jesus responde, não interessa se foi ele ou se foi seus pais, mas isso aqui está acontecendo para que se revele a glória de Deus. No capítulo 11, agora dizem Jesus, Lázaro está enfermo. E aí Jesus, ele vai falar lá no verso 4, capítulo 11, verso 4, e ele diz, Jesus, porém, ao ouvir isso, diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe o que eu quero dizer? Não foi nem Jesus que produziu o cego, nem Jesus que fez Lázaro morrer, mas Jesus está dizendo, não importa aonde você esteja, em qual situação esteja, Jesus sempre está disposto a se manifestar, para que a glória dele seja revelada no Pai. E ele vai dizer, nesse contexto de Lázaro, e quando nós pegamos a história de Lázaro, é uma história distinta, porque a história de Lázaro fala a história de alguém que já estava vivo, mas que morreu. E algo me marca aqui, Jesus disse, e é interessante que no verso 3, mandaram pois as irmãs dizer a Jesus, diga assim comigo, Senhor, eis enfermo aquele que tu amas. Lázaro, para mim, é um símbolo de alguém que está enfermo dentro da igreja, de alguém que está passando uma dificuldade. O cego é alguém que não conhecia Jesus, mas Lázaro é alguém que está enfrentando uma dificuldade com a vida cristã.
E a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. E o capítulo 11 nos deixa uma chave, porque o Lázaro, amigo de Jesus, Lázaro tinha dado comida para Jesus várias vezes, Lázaro tinha recebido Jesus várias vezes, Lázaro tinha acolhido os discípulos várias vezes, e alguém poderia dizer: Jesus, está enfermo aquele a quem já te acolheu várias vezes. Lázaro tinha trabalhado para Jesus N vezes, e Marta e Maria podiam ter escrito: Jesus, aquele a quem trabalhou para você muitas vezes está enfermo. Ou elas poderiam colocar: Jesus, aquele que te ama muito está enfermo. Mas sabe como elas escolhem escrever? Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus vai parar tudo. Daqui a pouco Jesus vai aparecer lá. Sabe o que isso quer dizer? No capítulo 11 está dizendo que a chave para que você tenha acesso não é o que você faz para Jesus, não é o quanto você já fez para Jesus, mas a chave que te dá acesso é quando você chega até Jesus dizendo: Jesus, aquele a quem tu amas. Sabe qual que é a melhor maneira? Aqui as irmãs de Lázaro estão deixando explícito a melhor maneira de expor para Jesus quem você é. Você é aquele a quem Jesus ama. E sabe o que é interessante? Porque a Bíblia diz que Jesus volta, e no verso 8, disseram-lhe eles, quando Jesus resolve ir até Lázaro, disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Ir até Lázaro poderia custar a vida de Jesus. Ir até a quem ele ama poderia custar a sua própria vida. Mas no capítulo 11, o bom pastor, preste atenção, deixa eu fazer uma associação que eu vou acabar no capítulo 12. Capítulo 9, ele encontra alguém que não podia vê-lo, nós não podíamos vê-lo. Capítulo 9, ele opera transformação, ele cura o cego de uma maneira sobrenatural. Capítulo 10, a Bíblia diz que ele começa dizendo que ele é o bom pastor, e ele vai dizer para aquele a quem ele curou: eu sou o bom pastor, eu te tirei dessa vida, mas eu tenho uma vida muito mais confortável para te dar. A vida que você vivia era um aprisco, mas eu tenho uma vida que é um pasto verdejante. O salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele diz: as minhas ovelhas podem reconhecer a minha voz. Eu quero dizer para você, a evolução da igreja é quando você conseguir ouvir a voz de Deus, é quando você não for conduzido pela voz dos homens. A Bíblia diz que um povo chamado bereanos, eles estavam diante de Paulo, e eles diziam: Paulo, nós só cremos no que você diz, se tiver a ver com aquilo que Deus diz. E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não interessa quanto tempo você vem aqui, não interessa quanto tempo você tem de conversão, mas eu vou te dizer, tem uma vida maravilhosa quando você ouve a voz de Jesus. Mas no capítulo 11, aquele que tinha sido resgatado por Jesus, Lázaro, morre. E sabe o que é interessante? É que esse cara, ele pisa na bola. Aqui você tem que fazer uma parábola com tudo que Jesus diz em João, porque João não tem parábolas. E Lázaro morre. E as irmãs de Lázaro tinham clareza: morreu Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus vai até Lázaro, mas ir até Lázaro podia custar a vida de Jesus. E os discípulos dizem: mestre, você vai até Lázaro, isso pode custar a sua vida. Mestre, você vai até Lázaro, isso pode fazer com que você morra. Jesus diz: mesmo assim eu vou até Lázaro. E sabe o que é interessante? É quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele é um morto de 4 dias. E aí a Bíblia fala que Jesus chega lá e tinha algo. Havia uma pedra sobre o sepulcro. Jesus diz: rola a pedra. Você sabe, todas as vezes que a Bíblia fala sobre pedra, a Bíblia está falando sobre lei. Todas as vezes que você tem a lei, por debaixo da lei tem morte. Jesus disse: Lázaro morreu por causa da lei. Rola a pedra, tira a pedra. Deixa eu te falar, sabe que eu não tenho medo nenhum numa igreja que vive o pasto verdejante? Porque a lei sempre traz morte, mas os pastos verdejantes de Jesus sempre vão gerar vida. Ele diz: rola a pedra. E Jesus chama: Lázaro, vem para fora. Sabe o que eu quero dizer para você?
sempre haverá um ambiente de restauração onde não há lei. Sempre haverá. Pastor, quer dizer que ninguém vai desviar no nosso meio? Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro morreu. Mas todas as vezes que a lei sufocar alguém, nós vamos poder gritar: rola a pedra. Lázaro, vem para fora. Pastor, eu não me sinto digno porque eu fiz alguma coisa. Alguém vai estar do seu lado para dizer: rola a pedra, não é o que você faz, é o que ele fez. Rola a pedra e chama a vida. Alguém vai dizer: pastor, mas já não dá mais tempo para mim, eu já sou velho demais. Alguém vai dizer: rola a pedra, tira a pedra da condenação, vem para fora, vem a vida. Alguém vai dizer: pastor, mas eu sinto que eu não posso mais fazer, porque eu não tenho competência para fazer, porque eu já fiz errado, porque eu tentei e não consegui. Sempre vai ter alguém. Na igreja de Jesus ele está dizendo, sempre vai ter alguém para dizer: rola pedra, porque a lei traz condenação, mas o pasto traz provisão constante, o pasto traz vida. E Jesus no capítulo 11, ele está dizendo para os discípulos: se preciso for, eu morro por Lázaro. Irmãos, eu sou chocado com Jesus, amigo de pecadores. Eu sou chocado com Jesus, que deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu, conforme Lucas 15. Eu sou chocado com Jesus, que quebra todo o protocolo para ir atrás de alguém que não merecia que ele fosse. Mas eu acho demais, porque a Bíblia diz que Jesus chora, porque o povo estava chorando. O povo se comove. Marta e Maria, Jesus chora junto. Não porque Jesus estava chorando, ele sabia do milagre. Ele chora para chorar junto com aquele povo. Para dizer: se preciso for, eu estou disposto a morrer. Estou disposto a ser apedrejado. Ainda não era a hora, porque é isso que ele fez mais tarde. Por causa de Lázaro. Por causa de alguém que foi sufocado pela lei. Por causa de alguém que foi sufocado pela condenação. Mas termina o capítulo 12. Desse bloco que nós lemos, o ágape invade o mundo, ele enxerga o cego e ele diz: eu enxerguei você, eu vou te dar restauração em vida. Ele diz para o cego: sai da sua vida de aprisco, sai da sua vida de condenação e de prisão, eu tenho pastos verdejantes, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do teu nome, refrigera minha alma. Aí ele vai agora no capítulo 11 dizer: e ainda que você caia, é a mesma coisa que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Lázaro estava no vale da sombra da morte. Ele está dizendo: você não precisa temer mal algum, porque se preciso for, eu subo até a cidade, eu corro o risco de ser apedrejado, mas eu rolo a pedra da condenação e libero a palavra de vida e falo: vem Lázaro, vem para fora. Você segue a um Jesus. Sabe por que Jesus fala isso no capítulo 11? Porque no capítulo anterior ele diz: ninguém vai te arrebatar da minha mão. No capítulo 11 ele diz: ninguém mesmo, ainda que a morte tente te tragar. E ele vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas no capítulo 12, no capítulo 12 Jesus volta à casa deles. E eu encerro aqui. Veio, pois, Jesus, no verso 1, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitado dentre os mortos. Deram ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas, um dos seus discípulos, aquele a quem havia de trair, disse: por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele não disse isso porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa subtraía que nela lançava. Jesus respondeu: deixai-a, para o dia da minha preparação, para o sepultamento guardou, porque os pobres sempre o tendes, mas a mim nem sempre tendes. Esse bloco de salvação do homem termina dizendo o seguinte: Jesus não veio só para te dar amor. No capítulo 12 eu gosto que Lucas fala: aonde o evangelho for pregado. E agora nós estamos cantando dessa mulher, que coisa maravilhosa. Aonde o evangelho for pregado, vai ter que falar dessa mulher, porque cego que não podia ver, eu resgato. Lázaro que está morto, eu ressuscito. Mas a mulher no capítulo 12, ela vai trazer o que isso vai produzir em você. Jesus diz: aonde o evangelho for pregado, vai ter que falar dessa mulher. Olha aqui, deixa eu te falar, tem uma associação na pregação do evangelho. A pregação do evangelho, para ser completa, tem que falar de Maria. Você fala de Jesus, o que entregou tudo, mas você tem que falar de Maria, que quebrou tudo aos pés de Jesus. Ela fala: está aqui, tudo que eu tenho está aqui, tudo que eu tenho está aqui, tudo que eu tenho. E o que é adoração? O que Maria faz da adoração? Adoração é dar mais do que você programou para dar.
Adoração é quando você vai programado para fazer um negócio e fala, eu tenho que dar mais, eu tenho que fazer mais. Mas sabe o que essa mulher faz? Ela redefine o padrão de amor a Jesus. Os religiosos ficam enlouquecidos. Gente, você já fez um trabalho de escola? Você fez um negócio meia boca? Você fez um negócio mais ou menos? Aí vem seu amigo, e o cara apresenta uma coisa excelente, bem feita. O que ele está fazendo? Ele está redefinindo o padrão. No capítulo 9, ele começa dizendo, mas não é sobre cego que Jesus quer se relacionar. É isso que você tem que entender. Não é sobre Lázaro que está morto. Ele está dizendo, o padrão de relacionamento. Foi Jesus que disse, aonde for pregar tem que falar dessa mulher. Porque ele está dizendo, o padrão de relacionamento comigo foi redefinido por essa mulher. É quando tem um padrão de relacionamento. Que eu entendi, eu era cego, eu não podia ver. Ainda que eu morra, Ele vai me ressuscitar. Eu vou te falar, se a vida de Deus está em você, você vai tentar desviar e não vai conseguir. Eu profetizo sobre a sua vida. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Alguém vai encontrar você e vai dizer, Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está numa balada aqui 5 da manhã. Jesus vai encontrar você na balada 5 da manhã se precisar. Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está aqui dentro do motel. Eu já vi testemunho de gente que foi para dentro do motel, encontrou Jesus dentro do motel. Sabe por quê? Porque Jesus vai te perseguir, sempre Ele está nos perseguindo. Mas Jesus está dizendo, o padrão mais sublime está no capítulo 12. Aquela mulher, ela encontra com Jesus. E Jesus vai dizer, a quem muito se perdoou, muito se ama. Ela quebra um vaso aos pés de Jesus. Sabe qual é o reflexo de tudo isso? É que você entende, eu não podia ver, Ele me encontrou. Eu estava morto, Ele me ressuscitou. Mas é o seguinte, se eu vivo agora, só tem um sentido a minha vida. Se eu estou vivo hoje, só tem um sentido. Eu não podia ir até Ele. Ele veio até mim, Ele me encontrou quando eu tinha 16 anos de idade. Eu não podia até Ele. Ele veio até mim. Tantas vezes eu como Lázaro morri, mas Ele veio e trouxe uma palavra de restauração. Mas no capítulo 12, aquela mulher está dizendo, se eu estou viva, se eu estou aqui, e se Ele está aqui, só tem um propósito. Eu quero quebrar tudo que eu tenho aos pés dEle. Eu quero me dar completamente a Ele. Se for, é para ser tudo. Ela está dizendo, se é isso, é tudo. E a Bíblia diz, ela se antecipou. As mulheres foram até o sepulcro, chegaram lá, Jesus não estava lá. Uma mulher só ungiu Jesus. Jesus falou, não a molestais, porque ela está se antecipando ao meu sepultamento. Aquela mulher naquele dia, ela viu uma oportunidade única e histórica. Ela ungiu Jesus e mais ninguém pôde ungir Jesus, porque Jesus estava redefinindo e dizendo, o padrão é, eu salvo os homens, mas eu constranjo eles, ao ponto que eles vão me amar da mesma maneira que eu os amo. Será que você pode dizer isso para Ele hoje? Será que você pode dizer que você quer amá-lo da mesma maneira que Ele te ama? Jesus, eu era um cego mesmo. Eu talvez já morri, já fiquei doente. Mas hoje eu sou aquela mulher. O Evangelho não te propõe a ser o cego. O Evangelho não te convida a ser Lázaro. O Evangelho diz, você agora é a mulher. Você agora é a mulher que tem um vaso e que pode quebrar os pés de Jesus. Será que você pode dizer isso para Ele hoje? Vamos cantar essa canção como uma oração. Quero que você feche seus olhos. Você é a mulher. Você é a mulher.